Olá, bom dia Jacareí, hoje é 14 de agosto, segunda-feira, e a partir de agora você fica com o telejornal da TV Pública da cidade. Na edição de hoje, você vai ver que o pregão realizado sexta-feira definiu a empresa vencedora do novo contrato para gestão, produção de conteúdo e transmissão em TV aberta da TV Câmara para a TV Câmara Jacareí. E saiba que 6% dos brasileiros têm medo de dirigir. Entenda por quê e como resolver isso. No segundo bloco, a convidada é a psicóloga Maria Maximiliana. Ela vai falar sobre esse medo de dirigir que afeta tanto os pretendentes a motoristas. E agora conosco está a jornalista Patrícia Staffa trazendo novidades pra gente. Fala, Patrícia. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia, Jacareí. Bom, meu destaque é sobre um assunto que a gente está conversando desde o começo do ano aqui, que são as novas rotas para veículos de cargas pesadas aqui em Jacareí. A Prefeitura estabeleceu, por meio de um decreto número 247, publicado no Boletim Oficial do Município, agora no dia 11, as novas regras, né? Depois de muitas reuniões, audiências públicas, está agora definido, então. Definiram as novas regras. As regras são: as vias liberadas que percorrem 35 quilômetros aqui da cidade são a Avenida Lucas Nogueira Garcês, Avenida Getúlio Vargas, Malek Asset, Castelo Branco, Nilo Máximo, Cristal e Rodovia Euriale de Jesus Zerbini. Outra regra é que os caminhões de Jacareí, o que são os caminhões com placas de Jacareí, e também dos caminhoneiros que são de Jacareí e têm placas de outras cidades, eles terão circulação livre, com exceção dos horários de pico, que é das 7 da manhã às 9 e das 17 às 19 horas. E para comprovar, né, que é o motorista de Jacareí, mesmo com placas de outras cidades, é só fazer um cadastramento online no site da Prefeitura, que vai estar disponível a partir do dia 1º de setembro. Foi garantido também aos motoristas da cidade seu lugar, né, livre até o estacionamento durante os horários de pico. E também os caminhões de utilidade pública e combustível terão livre circulação pela cidade. Os prestadores de serviços que precisam realizar entregas receberão um alvará de circulação mediante também a esse cadastramento online. Depois é só eles apresentarem a nota fiscal do produto ou do serviço prestado. E essas regras entram em vigor no prazo de 90 dias, que é quando a Secretaria de Mobilidade Urbana vai fazer as ações, né, ações educativas. E a previsão é que em 60 dias o emplacamento das rotas esteja finalizado. Então, essa informação, então os veículos, os motoristas podem fazer o cadastramento no site da Prefeitura. Então tem 60 dias para as placas da cidade estarem todas prontinhas, 90 dias, mais ou menos, o pessoal vai estar fazendo as ações educativas e depois disso já começa, fica séria a coisa. Fica séria a coisa. Atualmente, 7.500 caminhões circulam a cidade. Então, o objetivo, como a gente conversou aqui, é coibir as fugas de pedágio e também preservar a segurança tanto dos munícipes quanto também das ruas, né, de Jacareí. Tá certo. Muitos caminhões acabam fugindo do pedágio, como a Patrícia falou, mas é claro que existem também os veículos que fazem as entregas aqui no comércio, os veículos que pertencem a moradores da cidade, que precisam voltar para casa, então eles vão ser agora, vamos dizer assim, disciplinadas as rotas e os horários em que eles podem circular. Bom, excepcionalmente na sexta-feira, você que acompanha a TV Câmara percebeu que não houve edição do Bom Dia Jacareí em função da transmissão do pregão número 10 de 2017, que durou 7 horas, Sibeli estava lá, nós ficamos 7 horas ali participando desse processo licitatório que definiu a empresa vencedora para gerir o novo contrato de produção de conteúdo e transmissão em TV aberta para a TV Câmara Jacareí. A empresa que venceu na fase de leilões foi a Take One, e o valor proposto por ela foi de R$ 1.344.000 anuais. O contrato tem duração de 12 meses e pode ser prorrogado após isso. Apesar disso, 3 empresas que disputaram esse pregão entraram com pedidos de recursos. A TV Costa Norte, que é a atual gestora, a Regional Brasil Comunicações e a Explorata, que é do Rio Grande do Norte. Essas 3 empresas vão entrar com recursos e aí a gente vai ver como é que vai ficar o resultado disso tudo, que vai ser analisada pela Comissão de Licitação da Câmara Municipal. Muito bem. Os recursos dizem respeito a atestados de capacidade técnica apresentados pelas empresas, né, que foram questionados pelas outras participantes do certame, e também
a capacidade de provar que o contrato é exequível por uma das empresas. Isso é um valor que ela apresentou antes da fase de leilões, que era um valor que estava abaixo daquilo que é previsto no edital em termos de execução do projeto, ou seja, um valor muito abaixo. Ele terá dificuldade de ser executado, porque deve ser considerado os reajustes anuais, previstos em lei, também a questão salarial. Então essa proposta, antes de ir para a fase de leilão, uma das empresas teve a sua proposta considerada inexequível, quer dizer, sem capacidade de execução do contrato, e essa empresa também vai recorrer. Você pode acessar a ata desse processo licitatório em nosso site, jacareí.sp.leg.br. Lá tem a ata que conta passo a passo como foi essa sessão de 7 horas que definiu então a empresa contratada para a gestão de serviços da TV Câmara Jacareí. E falando em ferramentas de transparência, vamos aproveitar para rever uma reportagem do nosso arquivo que mostra que a população tem um recurso para manifestar a sua opinião sobre os projetos que ainda vão ser discutidos pelo Legislativo. Também uma ferramenta que está disponível lá no site jacareí.sp.leg.br. Conheça um pouco mais do nosso site e explore as ferramentas que você tem para exercer a sua cidadania. Acompanhe a matéria sobre o Vota Cidadão. O site da Câmara de Jacareí disponibiliza uma ferramenta que foi pensada para a população. O Vota Cidadão permite que as pessoas possam acessar os projetos em tramitação na Câmara e votar favoráveis ou contrários. Primeiro, é você abrir os processos que estão em tramitação na Câmara para quem quiser acompanhar. Então não tem mais isso de, mas eu não sei o que diz tal projeto. Porque por meio do Vota Cidadão, a pessoa ela tem acesso à íntegra dos projetos e aí ao ler e acompanhar aquilo que está sendo dito ali no projeto, ela consegue ter uma ideia do que esse projeto trata e a partir dessa ideia ela consegue se manifestar. Então é uma voz a mais que a população tem de dizer se ela entende um projeto A como relevante ou se na opinião da população é um projeto que não tem relevância e que portanto não merecia passar aqui pela aprovação da Casa Legislativa. Então é um jeito da população se manifestar por meio da tecnologia, que hoje é uma tendência, a gente poder ter acesso às informações e poder se manifestar em relação a essas informações de dentro da nossa casa ou de um celular onde a gente estiver. Fred chama atenção para que as pessoas se apropriem cada vez mais da ferramenta e conheçam o teor dos projetos que são de interesse público. Então eu acredito que por ser da população, poderia haver uma maior participação. Já há uma participação interessante desde que ele foi implementado ali mais ou menos no final de 2014. De lá para cá é uma participação crescente da população, mas a gente sempre tem o desejo de que a população participe cada vez mais, afinal é uma ferramenta que é interessante e útil para que a população se manifeste em relação ao que se passa aqui no Legislativo. Os projetos disponíveis para visualização no Vota Cidadão recebem o parecer jurídico e favorável das comissões para que estejam aptos a serem apreciados pelos vereadores nas sessões ordinárias. A internet é, na minha opinião, o principal canal entre a população e uma casa pública, uma casa política como a Câmara Municipal de Jacareí, por exemplo. Então, a pessoa, se ela não consegue acompanhar aqui em loco, vir até a Câmara, às vezes não é possível por conta do horário ou o deslocamento complica isso. Hoje, na palma da nossa mão, a gente consegue acompanhar, a gente consegue se manifestar, a gente consegue se dizer contrário ou favorável ao que está se passando por aqui. Então, hoje, a gente como cidadão, como população, a gente já não tem mais nenhuma desculpa em relação à nossa participação nos procedimentos públicos e políticos do nosso município. Muito bem, esse foi o Vota Cidadão, que é uma oportunidade que você tem para também votar e dar a sua opinião com relação aos projetos de lei que serão discutidos em plenário nas próximas sessões. E quais serão as temperaturas que vão indicar os termômetros para hoje e amanhã? Confira na previsão da Clima Tempo. E a segunda-feira começou como um dia com alta nebulosidade, muitas nuvens e curtos períodos de sol pela manhã. A previsão de chuvas localizadas para esta tarde que podem vir acompanhadas de trovoadas. A umidade relativa do ar marcará 51%,
com 62% de possibilidade de chuva hoje. A mínima fica em 14 graus e a máxima não deve passar dos 29. Já amanhã, o dia será quase todo cinza, o sol nem sequer deve aparecer, essa é a previsão da Clima Tempo. A umidade do ar sobe para 76%, com 88% de chances de chuva, que podem cair durante todo o dia. Os termômetros devem variar entre 14 graus de mínima e 23 graus de máxima. Pois é, parece que dessa vez, finalmente, a chuva realmente vai aparecer. Chuva que vem sendo anunciada com a chegada de frente fria. Toda vez a gente anuncia e às vezes ela dá uma borrifadinha por aqui, mas logo vai embora. Dessa vez parece que ela vem de verdade. E fique atento, é hora de conhecermos a localização dos radares móveis em nossa cidade. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas São Jorge, Presidente Humberto Castelo Branco, Das Letras, Pensilvânia e Major Acácio Ferreira, e também na rua Expedicionário Armando Cavalcante. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I e Malek Assad, e também na rua Tiradentes e na estrada municipal Biagino Chief. E o Lar das Acácias, que cuida de mais de 40 idosos em Jacareí, vai realizar mais uma vez a sua tradicional feijoada beneficente para arrecadar fundos para a entidade. O evento acontece no próximo sábado, dia 19, e ainda há convites disponíveis. Veja mais informações com Daniela Santos. No dia 19 de agosto, que é um sábado, acontece a 27ª edição da Feijoada Beneficente do Lar das Acácias, que tem o intuito de arrecadar dinheiro para melhorias na infraestrutura aqui desse lar, que cuida de mais de 50 idosos. Então, para saber mais informações sobre este evento, a gente conversa com o senhor João Paulo Jacob, que é gestor aqui do lar. Primeiramente, muito obrigada pela participação do senhor. Qual que é o valor desses ingressos? Primeiramente, nós é que agradecemos vocês fazendo essa cobertura. O valor do ingresso é R$ 80 e crianças até 12 anos não pagam, pode entrar direto. Tá certo. E quais serão os pontos de venda? Além aqui do Lar das Acácias, terão outros pontos de venda para esse evento, certo? Pois não. Nós temos no restaurante Pilão, que é na rua Antônio Afonso, 616. Nós temos também na Comercial do Vale, que é na Avenida Avareí, 473. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Então, recapitulando, esta feijoada beneficente vai acontecer aqui mesmo no Lar das Acácias, que fica na rua Cruzeiro, número 207, no bairro Cidade Salvador. E vai ser do meio-dia às 6 horas da tarde. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem, essa foi a feijoada do Lar das Acácias, que cuida de mais de 40 idosos. Se você puder contribuir, contribua, vá lá, vai ser essa feijoada nesse sábado agora. E pelo que me falaram, eu nunca fui, mas me falaram que muito a feijoada... boa a feijoada, e sabe que os recursos que eles conseguem com a feijoada conseguem bancar ali muitos gastos que a entidade tem por meses. É quase assim um semestre que eles conseguem de recursos para determinadas funções lá. Eu não me lembro bem exatamente o que é, mas tem um peso super importante na receita da entidade essa feijoada beneficente. E ajuda mais de 40 idosos, então se você também que estiver aí disponível no sábado, dia 19, vai lá, vai ajudar o pessoal e também vai se deliciar com uma saborosa feijoada aí no sábado, que acontece nesse sábado e ainda tem entradas disponíveis. E Alcibele, antes de encerrar o bloco, desculpa eu te interromper, está o Rod Salles, ele está perguntando em relação à licitação da TV, se muda alguma coisa, se muda para melhor com essa empresa. Rod, a gente não tem como prever a qualidade do serviço que ainda nem foi ofertado, mas o que a gente pode dizer é que cabe à Câmara Municipal coordenar esse contrato, fazer a gestão dessa empresa, né, acompanhar, e dentro do contrato lá tem ferramentas que nos permitem avaliar se a qualidade do serviço está sendo bem prestada, que passam desde a qualificação dos profissionais terceirizados que vão trabalhar aqui com a gente, desde também horas que devem ser cumpridas pela empresa e a qualidade do material, que são os programas da TV Câmara, que também aí tem a fiscalização não só da Câmara Municipal, da TV Câmara, mas também da população que acompanha o canal.
E é um contrato renovável também, né? Exatamente. Se a Câmara avaliar que não está sendo avaliar que não está atingindo a expectativa que a Câmara tem, esse contrato pode ser pode não ser renovado ou pode ser, se for satisfatório, pode continuar a renovação por até 5 anos. E depois do intervalo, a gente recebe a psicóloga Maria Maximiliana. Ela vai esclarecer dúvidas sobre o medo de dirigir, que é um medo que atinge várias pessoas aqui da nossa cidade. Voltamos já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, já está aqui a Cibele, que você viu aí no vídeo, e também a psicóloga Maria Maximiliana. Nós vamos conversar sobre o medo de dirigir e nesse bloco vamos ter também matéria sobre o Dia dos Pais, vagas do PAT e muito mais. Bom, bem-vinda ao nosso programa. Vamos falar de um tema que é muito mais comum do que parece, que é o medo de dirigir, que acomete não só os motoristas de primeira viagem, mas também motoristas experientes, não é verdade? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Isso sem dúvida nenhuma, tá? São pessoas que às vezes passam por todo o processo, né? No momento de tirar a carteira de motorista e no momento de tomar uma decisão, no momento de pegar o carro, ela sente medo. Desculpa, eu só ia continuar a resposta? Não, pode perguntar. O que leva as pessoas a terem... Quais são os fatores mais comuns que levam as pessoas a terem medo de dirigir, que não é aquele medo normal, é mais aquele medo pavor? Quais são os fatores mais comuns? Na verdade, é um medo patológico, né? Existem, assim, 3 fatores que acabam interferindo no medo de dirigir. O primeiro, né, é um trauma psicológico. Né? Na maioria das vezes, a pessoa passa por um acidente de trânsito, ou mesmo um incidente, ou até mesmo um pequeno incidente. Ela, por exemplo, sai de uma garagem, bate o carro, alguém fez uma crítica naquele momento, ela acha que ela não dá conta. Né? O segundo são os aspectos emocionais da pessoa e a personalidade também. Então, por exemplo, pessoas extremamente perfeccionistas. Né? Ela acha que o trânsito tem que estar perfeito. Ela não pode errar. É o tempo todo. Então, assim, o carro tem que estar perfeito, o trânsito tem que estar perfeito, né? Pessoas que têm medo de incomodar. Né? Então, assim, ela está ali dirigindo, de repente tem um carro atrás. Ela fala, ai meu Deus, estou incomodando, estou atrapalhando. Se sente pressionada. Exatamente. Pessoas tímidas, né? Que têm uma dificuldade muito grande de se expor. Né? E se eu errar? Né? O que pode acontecer comigo naquele momento? E se eu levar uma crítica, assim, destrutiva? Então, assim, ela acaba inibindo o comportamento dela. São pessoas também, assim, muito angustiadas, né? Pessoas tímidas, extremamente tímidas, né? Que ficam muito mais preocupadas com os outros que com ela própria. E ela não se vê, assim, como dona daquele espaço, porque, na verdade, quando a gente tira a carteira de motorista, o próprio Código de Trânsito mostra pra gente, olha, é direito de todos, né? De você utilizar as vias, as rodovias. Então, é um direito seu, né, de utilizar. Né? Um terceiro fator que eu vejo assim, é o mau aprendizado, o desconhecimento do veículo. Né? As pessoas simplesmente saem da autoescola e desconhecem. Né? Como é que funciona o veículo? É muito interessante. O mau aprendizado também leva a isso. Né? Então, você percebe que são pessoas assim, que não leem o manual do carro, são pessoas que não têm curiosidade o suficiente, né, para ver como é que funciona o carro. Aí não se apropriam do carro e isso também pode refletir no medo. É um desconhecido, está ali pilotando uma máquina. Sim, porque é o que você falou, é uma máquina e eu preciso conhecer a máquina. Né? Então, o aprendizado é extremamente automático. Né? Então, assim, infelizmente, né, não todos, né, mas os instrutores se posicionam dessa forma, não como professores. Né? Eles entram, assim, como aqueles que estão ensinando, mas não com uma postura, assim, mais didática, né, de apresentar o carro para a pessoa. Né? Uhum. Então, assim, no consultório aparecem muitas pessoas que não sabem abrir o capô do carro,
Onde que eu abro o capô? Né? Onde que eu acendo tal luz, né? Como é que é o limpador de para-brisa? Onde que eu ligo o limpador de para-brisa? Então, assim, essa apresentação do carro também é fundamental, gente. E a nossa curiosidade, né? Então, a pressa de tirar a carteira de motorista também. Se eu ficar muito tempo, o que vai acontecer comigo? Significa que eu sou burra, que eu não dou conta. Então, eu tenho que sair o mais rápido possível. Né? Nós fizemos uma matéria sobre esse tema, o medo de dirigir. A gente vai chamar essa matéria, pois segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 6% dos brasileiros têm medo de dirigir. Mas a insegurança ao assumir o controle de um veículo e encarar as estradas pode ter tratamento. Vamos conferir na matéria da repórter Patrícia Staffa. Uma das características de grandes cidades é o intenso tráfego de veículos. Mas segundo uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, 6% dos condutores habilitados apresentam medo de dirigir, também conhecido como amaxofobia. A vontade é muito grande, né? Mas toda vez que eu tenho que fazer aula, sair para fazer aula, me dá uma dor de barriga, uma sudorese, né? Então, assim, é um nervoso muito grande, né? Só de saber que eu teria que pegar o volante do carro, por exemplo, eu já ficava com muito medo. Eu parei durante uns 4 anos, aí fiquei sem dirigir. A psicóloga especializada em trânsito, Maria Maximiliana, destaca 3 fatores que levam os motoristas ao medo da direção. Na verdade, são 3 fatores, né, e um subfator. Né? O primeiro é assim, a pessoa ter passado por alguma experiência negativa no trânsito. Por exemplo, um acidente, né, um incidente, né, que leva a pessoa a desistir de dirigir, né, porque gera um trauma. Né? Então, o que ela faz? Ela tende a se fechar e a não querer mais se aproximar do carro. Né? Um outro fator são os aspectos da personalidade, que são os fatores que nós trabalhamos mais, né, incisivamente. Que são pessoas tímidas, né? Tem muito medo da exposição, né? Ela tem medo da crítica. Né? Pessoas que têm autoestima rebaixada, né? Então, ela não dá conta, ela não consegue, ela acha que não é para ela o dirigir, né? Pessoas extremamente ansiosas, né? Que querem ter controle de tudo. Pessoas perfeccionistas, né? Que também, né, entram no campo dos ansiosos, porque ela quer, né, ter controle do trânsito. E é muito difícil você ter controle no trânsito. Né? Um outro fator é o mau aprendizado. Né? Às vezes não aprendeu a dirigir da forma adequada. Né? E também o desconhecimento do veículo. A psicóloga também deixa claro que é possível perder o medo e comenta como é o tratamento. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, né, é assumir que tem medo e que ela precisa de ajuda. Né? Então, a terapia aí entra como uma ajuda, né, nesse momento. Então, o que a gente faz? Apresenta para a pessoa, né, um instrutor de autoescola, onde ela vai observar os aspectos técnicos da pessoa. O que ela conhece, o que ela não conhece do carro. Né? E vamos trabalhar os aspectos emocionais aí, os aspectos da personalidade dela. Né? Resgatar a autoestima, diminuir a ansiedade da pessoa, ensinar técnicas de relaxamento, para que ela possa assim, se inserir no trânsito e perceber o quanto ela também é importante no trânsito, o quanto ela é capaz também de dividir o espaço com outras pessoas. Segundo pesquisa realizada pela psicóloga Neuza Coraça, autora do livro Vença o Medo de Dirigir, cerca de 80% das pessoas que têm medo da direção são mulheres com idade entre 30 e 45 anos. O advogado Manuel faz parte dos outros 20% que assumiram o medo e identificaram a necessidade de procurar ajuda. Esse trauma começou assim que eu tirei a carta, eu acabei batendo o carro e algumas vezes acabei, travou, não conseguia mais dirigir, tinha muito medo. E aí eu tive que procurar a ajuda para isso. Para o advogado, a necessidade surgiu a partir do momento em que ele percebeu que começou a perder oportunidades por não dirigir.
Foi uma entrevista de emprego em São Paulo, eu estava me formando e eu acabei sendo chamado para trabalhar, mas eles precisavam de um advogado que dirigisse. E eu acabei perdendo essa oportunidade. Foi aí que eu tenho que enfrentar essa situação, até por uma questão de hoje em dia carro não é luxo, hoje em dia carro é tempo, você ganha tempo no trabalho, enfim, tive que acabar enfrentando esse problema. A instrutora para habilitados dá algumas dicas de como vencer o medo e encarar o trânsito. Ela tem que ter segurança nela mesma. E com a primeira aula mesmo, que é treinando a passar marcha e a redução, que é o medo da pessoa. E a rampa, sabe, que a pessoa tem medo que o carro volte. Então, sem isso, ela vai ficar insegura mesmo, mas treinando, sabendo o comando direitinho, ela perde todo o medo e fica segura. Todo mundo que tem essa vontade, né, eu aconselho, né, vai à luta, né? Nada é impossível, né? Quando a gente tem força de vontade, nada é impossível. Procure ajuda, eu acho que precisa buscar solucionar, que muitas vezes o medo ele é muitas vezes criado por nós mesmos. Muito bom a matéria da Patrícia, e aqui nos bastidores todo mundo tem uma história para contar de um trauma, um acidente que sofreu, alguém que não dirigiu mais. Tem muita gente que inclusive tira a carteira de habilitação e nem começa a dirigir, fica ali com o documento guardado, acaba tirando, mas não consegue, já no processo do aprendizado, não supera e acha que não é para ele, né? Comum também. Muito comum. É muito comum mesmo, né? Como eu já disse, passa pelo processo, né? E tem uma dificuldade assim muito grande também de buscar ajuda, né? Porque o dirigir é uma coisa assim tão comum para determinadas pessoas, né? Que ela acha que é uma normalidade na personalidade dela, que ela não dá conta de fazer isso, porque assim, o meio social pressiona muito. Imagina, dirigir uma coisa tão simples, é só você entrar no carro, ligar e sair. Qual é o problema? Faz a pessoa se sentir às vezes até pior, né? Mas é uma coisa tão simples e eu não consigo fazer. Exatamente, né? Só que, gente, o medo, nesse caso, é um medo patológico. Existe, né? Toda uma sensação mesmo, assim. Ao entrar no carro, eu posso cometer um acidente. Ao entrar no carro, eu posso morrer, eu posso matar, né? Existe essa possibilidade, né? Por quê? Porque é um medo imaginário. Né? Então, essa pessoa, o que ela faz com ela? Ela manda uma mensagem para o cérebro dizendo que ela está em perigo. Então, no momento que ela entra no carro, o que acontece? O coração dispara, a perna treme. Suadeira. Vem, né, a questão da suadeira, como diz você. Tem todo um processo de medo mesmo, mas só que é um medo imaginário. Né? Então, nesse momento, o que ela tem que fazer? Respirar fundo, né? Desmistificar essa imagem que o carro, né, é um monstro, porque acaba sendo um monstro. Então, se ela joga para o cérebro, olha, não, calma, eu estou tranquila, não existe perigo, né, ela já começa a melhorar essa situação, né, e agir de uma forma adequada. E a eliminar o medo. Né, porque essa mensagem, o cérebro aceita, ele acaba aceitando, né, que existe um perigo iminente ali. Maria, a gente tem várias pessoas aqui falando com relação a acidentes. O Rod Salles está falando que a esposa dele ficou com medo de dirigir depois de sofrer um acidente e se existe alguma coisa que possa fazer reduzir esse medo. E a Daniele Gonçalves está falando que ficou 4 anos sem dirigir após um acidente. O que é mais difícil, você como psicóloga, fazer alguém que sofreu um acidente voltar a dirigir, ou essas pessoas, como você falou, que começaram já, tiraram carta, mas por um medo de ser criticados, ou por medo da sociedade, ou por um complexo de inferioridade muito grande, elas têm medo de pegar um carro? Então, são traumas assim totalmente diferentes, né? Então, a pessoa que sofreu o acidente, ela teve um estresse
provavelmente, tá, gente, um estresse pós-traumático. Então, todas as vezes que ela entrar no carro, ela vai lembrar do acidente, né? Então, assim, o que ela precisa fazer? Precisa fazer um trabalho mesmo de sensibilização sistemática, né? Olhar, assim, que o acidente não vai mais acontecer, ou não existe uma probabilidade de acontecer de novo, né? Então, é muito importante, assim, que a gente trabalhe a situação acidente. O que levou ao acidente, se ela teve culpa, porque entra N fatores. Teve assim, eu que fui culpada, eu que não tive controle do carro, ou o outro me atacou, né? Então, isso é fundamental a gente olhar. Qual é a causa que está levando, né, uma pessoa a não dirigir nesse momento? Qual é o sentimento dela em relação ao acidente? Né? Porque é a mesma coisa, se eu passo numa rua e viro meu pé, todas as vezes que eu passar naquela rua, e o meu pé doeu, lógico, o que vai acontecer? Eu vou lembrar que o meu pé, né, que eu torci o pé ali e tal, então eu vou ter mais cuidado, né? Mas eu não vou deixar de passar naquela rua. E determinadas pessoas não, elas não querem nem mais passar naquela rua, né? E o trânsito também, assim, todas as vezes, né, o carro, nesse caso, todas as vezes que eu passo naquele local que eu sofri o acidente, né, vem a memória do acidente. Então, eu tenho que trabalhar a memória do acidente, fazer uma sensibilização sistemática, fazer com que ela treine, com que ela passe lá naquele momento e que ela descubra o que levou ela a se sentir dessa forma. Maria, eu queria falar de uma coisa que também é o contrário. A gente está falando de quem tem medo de dirigir, mas tem um comportamento também de motoristas que no automóvel se transformam, se tornam mais violentos, mais agressivos. O carro se torna uma extensão de uma certa agressividade que pessoas que fora assim, do carro que você convive, elas aparentemente são pessoas muito tranquilas, mas ao dirigir elas se transtornam, assim. Qual que é a explicação para isso? Bom, aí vai depender muito, olha, da formação familiar, né? Que assim, quando a pessoa tem uma formação familiar onde ela respeita normas, valores, regras, ela vai manter o mesmo comportamento, tanto de pedestre quanto de motorista, né? Por quê? Porque ela foi condicionada a isso. Pessoas que já têm um ego mais elevado, vamos pensar assim, o que ela vai... Ela vai entrar no carro, ela vai se sentir totalmente protegida. O carro se torna uma proteção para ela. E ela vai simplesmente usar o carro, né? Não vou dizer como uma arma, mas como um objeto que ela pode manipular da forma que ela achar melhor, né? E também, assim, não respeitar os outros. Não há necessidade de respeitar os outros. Eu sou o dono da rua e ela não sabe dividir espaço, né? Então, dá licença que eu estou chegando, né? E isso tudo leva também, que a gente analisa, o mau aprendizado na escola, na autoescola. Porque se ela é, né, instruída, que ela vai participar de um meio social, porque o trânsito é um meio social, você tem obrigação de dividir espaço com alguém. Então, você tem obrigação de respeitar o outro, né? Mas quando ele se sente totalmente protegido dentro do carro, né, ele vai agir dessa forma. Uma extensão, né? Aí, né? E aí acaba que o trânsito fica mais violento, e aquele que tem medo, ou que tem o medo de dirigir, vai ter mais medo ainda. Sim. De se lançar, né, essa experiência. Sim, vai depender muito da personalidade da pessoa mesmo, né, naquele momento, como ela se sente, como ela vê o carro em si, né? Você pode prestar atenção, carros grandes, por exemplo, motorista de ônibus, quando ele está naquele carro, ele se sente poderoso. Eu sou dono, eu tomo conta disso tudo aqui, então dá licença, né, os carros pequenos, né? Mas isso faz muito também parte da impulsividade do indivíduo, né, da forma que ele foi gerado ali, né, na própria educação, né? Maria, a gente consegue, eu sei que cada caso é um caso, mas a gente consegue dizer, quando as pessoas procuram auxílio para perder esse medo de dirigir, o índice de sucesso disso, assim, levando em consideração a diferença de cada experiência? Olha, se a pessoa estiver disposta, se ela for por conta própria, porque muitas vezes, o que acontece? É o marido ou a mulher mesmo, que também tem homem que tem medo, né? Que força, né? Que faz com que ela vá buscar terapia. Aí fica meio complicado, porque esse não é o desejo. Porque primeiro eu preciso saber se eu quero dirigir, né? Se esse é o meu desejo, se essa é a minha vontade, né?
Nos casos que eu já atendi, desde 1999, né, que eu até fiz uma pesquisa, 80% das pessoas que passaram pelo tratamento conseguiram dirigir. 20%, vamos pensar assim, 10% foram meio que empurradinhas, né, forçadas, né, outras com outros tipos de problemas, falta de dinheiro, ou não comprou o carro, alguma coisa nesse sentido. Mas aquelas que participaram e foram fiéis à terapia, seguiram todo o procedimento, elas deram conta de dirigir. Então é possível voltar a dirigir a pessoa mais travada, com maior medo, aquela pessoa, porque assim, a pessoa passa por isso, ela acha que ela nunca mais vai voltar a dirigir. A pessoa que tem aquele medo terrível, aquele pavor, ela acha, nunca mais vou voltar a dirigir. E você está falando que é possível voltar a dirigir. Sim, mas a partir do momento que você admite que você tem medo, porque muitas pessoas, os homens, por exemplo, não admitem. Eles inventam um monte de desculpas, né? As mulheres não. As mulheres, na maioria das vezes, elas falam, não, eu tenho medo. E lá o que eu ensino também? Que ela seja respeitada nesse medo. Porque é o medo de dirigir, né? Então, é considerado como uma fobia específica. Já está no quadro de fobia específico. Se você olhar o código, a classificação internacional de doenças, já entra o medo de dirigir, o medo de avião. Então, nós temos uma classificação para esse medo. Não é um medinho qualquer, não. Né? Ele existe realmente. Como existe o medo de cobra, como existe o medo de barata e outros medos. Lembrando sempre que dirigir é uma opção. Né? Eu conheço pessoas que não dirigem a vida toda, pessoas com mais de 50 anos nunca dirigiram, tem como opção e usam transporte público, usam táxi, hoje tem outros serviços, né? E não é um rito de passagem que você chega no momento... São bem resolvidas com relação a isso. Eu não dirijo, não tem problema. Então, o problema maior é quando, assim, eu não dirijo, mas eu queria tanto dirigir. Aí é um problema, né? Ai, como eu gostaria de dirigir, como eu sinto falta de dirigir, né? Aí é um problema, porque existe o desejo, existe a vontade, né? Vai buscar ajuda, né? E veja como é que, o que ela pode, ela necessariamente não precisa ser uma pilota, vamos pensar assim, né? Ela não precisa ser uma asa no volante. Né? Ela simplesmente vai fazer aquilo que é interessante para ela, ir ao trabalho, ao shopping, ou utilizar o carro como um lazer e pronto. O seu deslocamento no dia a dia. Sim, né? Maria, vamos fazer um tempinho aqui na nossa conversa, porque agora é hora de conhecer as vagas oferecidas no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, o PAT. Muito bem, temos... uma vaga para eletricista de veículos automotores. Mecânico de empilhadeira, uma vaga também. Tem aí 2 vagas de motorista de caminhão, 2 vagas para pedreiro de acabamento, uma vaga para técnico de enfermagem e 2 vagas para técnico eletrônico. O endereço do PAT é na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro da cidade. E ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Muito bem, Maria. Tem muita coisa que a gente podia falar também sobre essa questão do medo, né? O pai que tem medo de dirigir, os pais que tem o pai, a mãe, a criança que vai acompanhando isso também pode ser incutida nela, esse medo? Pode. De uma certa forma, sim, porque o carro é mostrado para ela como uma coisa perigosa. O carro, o trânsito, é a superproteção. Vamos pensar mais como uma superproteção, né? Eu tenho medo, então eu tenho que superproteger o meu filho. Eu tenho que cuidar do meu filho, né, para que ele não sofra nada ali fora, né, do meu meio familiar ali. Então, pais superprotetores, pais que têm medo, passam realmente... Que aí é uma linha tênue, né? Entre, de fato, você tomar cuidado com o trânsito, que é realmente uma coisa muito perigosa, e um excesso de cuidado que vai levar a esse medo. Né? Mas pode ocorrer sim. Como também não pode, né? De repente, eles começam a perceber o quanto os pais são frágeis, né? E vão em busca de uma coisa mais firme, mais decidida, né? E enfrentam. Né? Então, isso é relativo. Muito bem. Queria agradecer a tua presença, Maria. A gente conversou aqui com a Maria Maximiliana, ela que é psicóloga, falamos sobre o medo de dirigir, que é algo tão comum aí, todo mundo tem uma história para contar. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigada. Tá joia. Bom, você sabe que pode
rever esse programa hoje ao meio-dia e também às 11 da noite. Assim como todas as nossas reportagens, inclusive essa reportagem que você assistiu hoje sobre o medo de dirigir, lá em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Compartilhe nossos programas no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e acompanhe todas as informações do Poder Legislativo Municipal no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. E hoje, às 8 da noite, tem um programa Contraplano. A Patrícia Staffa conversou com o coreógrafo Danilo Capucci. Veja o convite dele. Oi, pessoal, eu sou o Danilo Capucci, de Jacareí. Sou coreógrafo e professor de sapateado e estou aqui para convidar todos vocês para não perderem hoje, às 8 horas, o Contraplano. Eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória na dança, que tem como especialidade o sapateado, e todas as experiências, a alegria que eu tive de estar nesse mundo da dança que é o sapateado. Espero todos vocês. É isso aí. É hoje, a partir das 8 da noite, o programa Contraplano, o programa de cultura e entretenimento aqui na nossa TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. O Bom Dia Jacareí volta amanhã com informações sobre a 25ª sessão ordinária, sessão dos vereadores, sessão de Câmara aqui em Jacareí. Acompanhe a nossa programação. Até amanhã.